Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos hoje, na direção do Espírito Santo, examinar a palavra de Deus a respeito do batismo. Você já recebeu o batismo? Você já nasceu de novo? Isso é uma coisa muito necessária para o cristão, para aquele que crê. Nós temos que pensar nisso. Muitas pessoas são batizadas quando são crianças, mas a palavra diz aqui que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O que significa? Qual a diferença? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: todo aquele que crer e for batizado, ou seja, primeiro nós temos que crer, e crendo nós vamos receber o batismo. Nós temos que escolher o nosso caminho. Ninguém pode escolher por nós. Ninguém pode decidir por nós o que vamos ser, o caminho que nós vamos trilhar. Nós que temos que decidir, nós que temos que fazer segundo o que queremos, segundo a nossa vontade. Eu quero servir a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, então eu vou obedecer a Deus conforme eu for entendendo da palavra de Deus. Eu entendi que eu preciso me batizar, então eu vou batizar. E como que eu vou batizar? Existem várias formas de batismo. Existe o batismo por aspersão, batismo por imersão e assim por diante. O que é aspersão? O que é imersão? Aspersão quando somente se joga água sobre a pessoa. Imersão quando se coloca a pessoa dentro de um tanque de água, de um rio, de uma lagoa e submerge a pessoa dentro da água. Qual a forma correta? Nós vemos aqui em Romanos capítulo 6, do versículo 1 em diante, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Isso aqui é o que nós estamos dizendo aqui. Aquele que crê, ele não pode permanecer no pecado, ele tem que sair. Como que vai sair do pecado? Batizar em Jesus Cristo. E aí diz aqui: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, e diz aqui: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então nós fazemos como está mandando aqui. O Senhor Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. E nós fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Então, como que é esse batismo, segundo o que entendemos a palavra de Deus? E com sinceridade vamos cumprir. Entendemos que temos que ser plantados com Cristo. Ele foi sepultado, foi colocado no seio da terra, como uma semente, foi colocado no seio da terra. E esta semente, ele disse, se a semente não morrer, não pode frutificar. E ele, dizendo assim, ele foi o exemplo disso. Ele foi como uma semente. E como ele morreu e ressuscitou, ele está frutificando e produzindo milhões e milhões e milhões de frutos, que somos nós, os que servimos a Deus. Então nós vamos ser sepultados com ele na semelhança da sua morte. Vamos ser plantados também. E como nós não vamos morrer, Cristo já morreu por nós, então nós somos plantados na água. E da água nós somos tirados também, representando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos plantados na semelhança da morte de Cristo e levantamos também da água como na semelhança da ressurreição de Cristo e nos tornamos uma nova criatura. Nós morremos para o mundo, dali em diante nós não fazemos mais a vontade do mundo. Como o Senhor Jesus Cristo morreu para o mundo, não tinha mais, realmente morreu, ele não tinha mais desejo carnal, nunca teve na verdade. Embora tivesse, nunca fez o desejo da carne, sempre fez o que era do agrado do Pai. Então ele ressuscitou e nós também temos que ter uma mudança de vida, uma mudança de rumo, uma conversão. Conversão é modificação de rumo, modificação de direção. Nós estamos andando por um caminho terreno, de carnal, vivendo no pecado, nas obras da carne,
fazendo o que o nosso corpo desejava, o que a nossa mente pensava que era melhor, mas agora nós fomos convertidos em Cristo. Nós mudamos de direção. Nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Deus, o Senhor Jesus Cristo não precisa de ajuda para ser salvo, nem da nossa própria ajuda. Nós somos salvos pelo poder dele. Nós não merecíamos, mas ele nos salvou. Então, como que começa tudo isso? Pelo batismo. E muitas pessoas estão aí desejosas de servir a Jesus. Então está na hora de você batizar, meu irmão. Está na hora de você batizar, minha irmã. Está na hora de você ser sepultado como uma semente. E esta semente, sendo plantada, gerará muitos frutos, na semelhança da morte de Cristo, levantando da água na semelhança da ressurreição de Cristo. E esse batismo tem que ser em água corrente, tem que ser num tanque, porque para ser plantado não pode ser somente aspersão, tem que ser realmente submergido na água. E batismo significa isso, submergir, emergir, né? Batismo significa isso. E nós temos que fazer isso onde? Numa água corrente, numa água parada, num tanque, numa lagoa, numa banheira? Eu tenho entendido, segundo a direção do Espírito Santo, não quero criticar nem julgar ninguém, mas a palavra mostra que o que lava os pecados é o sangue de Jesus, não é a água. Nós não somos lavados pela água. A palavra diz que somos lavados pela água por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo que nos lava. Nós somos lavados pela água, não disse água corrente ou água parada. O que importa é a pessoa ser imergida, né? Então nós temos que realmente ser colocados na água, na semelhança da morte de Cristo, e sair da água na semelhança da ressurreição. Esse é o batismo, colocar a pessoa dentro da água e retirar da água. E muitas pessoas ainda estão duvidosas. Não, tem que ser em água corrente, porque a água leva o pecado para o fundo do oceano. Na verdade, lá no fundo do mar não estão os pecados da humanidade. Os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus, foram totalmente apagados. O que apagou não existe mais, acabou. Não tem mais lembrança, não acabou, não tem mais nada. Essa é uma representação, foi lançado no lago, lá no fundo do oceano, é uma representação de que Deus esqueceu de tudo que nós fizemos de errado. E somos uma nova criatura, lavados com o sangue do Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus pela humanidade. Isso não precisa de mais nada na sua vida, é só receber o batismo. E esse batismo, como que nós vamos fazer esse batismo? Esse batismo muitas pessoas fazem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mateus 28:19 está dizendo isso, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitas pessoas vão lá e recebem o batismo e o irmão que está batizando diz lá, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa entendeu assim, fez assim, cumpriu a sua fé, está seguindo adiante. Outras batizam invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Tenho entendido, pela direção do Espírito Santo, que o nome que devemos usar no batismo é o nome de Jesus, porque Jesus é o nome do Pai. Pai, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu mos deste. Que nome que Jesus manifestou? Foi o dele, foi Jesus. Jesus é o nome acima de todos os nomes, é o nome pelo qual devemos ser salvos, é o nome que o apóstolo Pedro diz aqui, pela fé neste nome. E aqui, ele é a pedra que foi rejeitada, Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. No versículo 10 diz assim, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eu invoco o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja aqui em Atos capítulo 2, versículos 37 a 38, aquelas pessoas haviam se arrependido pela pregação dos servos de Deus ali no dia de Pentecostes. Eles disseram assim, a palavra diz assim, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos,
que faremos, varões e irmãos? Nós estamos arrependidos? Nós queremos receber essa tão grande bênção, esta maravilha que estamos vendo aí? Nós queremos também participar deste reino celestial? Nós queremos estar servindo a Jesus Cristo? Nós queremos viver, trilhar esse caminho santo que nos conduz à vida eterna? O que faremos, varões e irmãos? E aí, disse-lhes Pedro, juntamente com todos os demais irmãos que estavam lá. Não só Pedro, dezenas, centenas de irmãos estavam lá pregando o Evangelho. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos, primeiro passo para a salvação, arrependimento das obras mortas. Tudo que eu fiz, desagradei a Deus, tenho consciência que eu fiz errado, eu quero ser perdoado, eu quero mudar de vida, eu não tenho força para vencer o pecado, mas Deus é poderoso, está te chamando para você ser salvo e resgatado, estar na proteção dEle, estar guardado por Ele, nas mãos dEle. E diz aqui, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E todos os demais batismos que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, todos foram feitos em nome de Jesus Cristo. Então, eu convido você, querido irmão, querida irmã, que aceite a Jesus, que receba a invocação deste nome, que seja salvo, protegido por Jesus Cristo, tenha a esperança da vida eterna e sirva ao Senhor de todo o coração, com toda sinceridade, sem, no entanto, julgar a ninguém, sem querer achar que você é mais ou menos do que ninguém. Nós não somos nada, todos somos iguais na presença de Deus, porque Deus tem um povo especial, zeloso de boas obras, um povo que tem zelo em praticar as boas obras, que procura dia e noite fazer o que é agradável a Deus, de levar a palavra de Deus adiante. Veja o batismo do apóstolo Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 12 em diante, diz assim: E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, que é Jesus Cristo, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Por que não mandou invocar o Pai, Filho e Espírito Santo? Porque Pai, Filho e Espírito Santo, na verdade, não é nome, são títulos. E Pai, eu sou Pai, sou Filho, mas tem o meu nome particular, e o Senhor Jesus Cristo é Filho também de Deus, e tem o Pai na sua vida, e o nome do Pai de Cristo, o Pai de Jesus Cristo, né? Em Efésios nós vemos que toda a família no céu e na terra recebe o nome do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, né? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, e nós entendemos isso. E nós vemos aqui em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Como que eu vou tomar o nome do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Recebendo o nome do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e passo a ser filho de Deus. Todos os que são nascidos, quando nasce uma criança, recebe o nome do Pai, nome de família. E como o nome de Deus é nome de família também. Então você, querido irmão, querida irmã, se você ainda não recebeu o batismo para a tua salvação, é hora de você despertar. Jesus está às portas, está voltando para buscar um povo especial, um povo que tem todo o prazer de servi-lo, de obedecê-lo. E Ele está te chamando também para participar deste povo maravilhoso. Receba o batismo em nome de Jesus Cristo, seja salvo, tu e tua casa. Deus te abençoe, querido irmã, querido irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.